Oi, eu sou a Mari e esse é o canal Mari Lunares. Então, gente, eu tava relendo o Mundo de Sofia, que desde o ano passado eu tô fazendo esse movimento de reler livros que foram muito importantes e marcantes na minha vida, e o Mundo de Sofia definitivamente foi um deles. E no vídeo de hoje eu vou fazer um desenho no Procreate e falar um pouco sobre esse livro, sem dar maiores spoilers para quem ainda não leu, porque eu vou falar um pouco sobre a parte do livro que conta aspectos sobre a história da filosofia. E spoiler sobre a história da filosofia não existe, né, gente? Porque a parte sobre a história da filosofia já aconteceu, não é segredo para ninguém, tá aí para todo mundo que quiser saber sobre. Mas antes de começar, eu vou fazer um resumão do livro. Bom, como eu já falei, o livro é um romance que conta a história da filosofia desde a antiguidade até o século XX. E a história da filosofia é contada da seguinte maneira: Sofia é uma adolescente de 14 anos que começa misteriosamente a receber cartas. Essas cartas chegam até ela pela caixa de correios. O livro é da década de 90, mais especificamente 1991. Então, Sofia ainda tinha esse hábito de pegar a correspondência na caixa de correios e levar para a sua mãe. E em um desses dias, Sofia se depara com um envelope que estava endereçado com o seu nome. A partir desse dia, Sofia começa uma longa viagem pelos principais conceitos e principais filósofos da história da filosofia. Eu tô aqui frisando principais conceitos e principais filósofos porque a gente sabe que a história da filosofia é muito maior do que um romance de 500 páginas. Logo no começo desse curso, ele funcionava da seguinte forma. Primeiro, Sofia recebia um envelope com algumas perguntas, que essas perguntas eram perguntas base feitas pelos primeiros filósofos da antiguidade. E logo em seguida ela recebia outro envelope contando um pouco sobre o que algum determinado filósofo achava sobre as perguntas que tinham sido feitas. Então, por exemplo, nós temos os primeiros filósofos gregos, conhecidos também como filósofos da natureza. E eles tinham como objetivo encontrar explicações naturais para os processos da natureza. Nesse momento, Sofia recebia perguntas como: existe uma substância base a partir da qual tudo é feito? Como foi que o mundo surgiu e se transformou no mundo? Por que é que chove? Quem somos nós e qual o sentido da nossa existência? Para que serve a vida? Foram os filósofos da natureza, a partir dessas perguntas e de muitas outras, que deram os primeiros passos para uma forma científica de pensar, desconectando a filosofia da religião. Nessa época, a sociedade ainda vivia muito em prol de buscar explicações através dos mitos. E os filósofos chegaram para buscar entender como que funciona os processos naturais por meio da observação da natureza e não simplesmente porque o Deus do trovão está batendo seu martelo lá no céu. E isso tudo aconteceu na antiguidade, antes de Cristo. Mais tarde, a Idade Média chega para acabar com tudo, para tacar fogo em tudo, para meter a religião em absolutamente tudo de novo. E logo em seguida chega o Renascimento, que, explicando de uma forma bem rasa, foi o período de busca por resgatar os valores antigos, os valores clássicos da antiguidade. E então, gente, o livro dá pinceladas sobre aspectos filosóficos da antiguidade
da Idade Média, porque sim, apesar de tudo, na Idade Média tiveram importantes filósofos. E aí passa pelo barroco, romantismo, até chegar no século XX. E isso é feito através de uma seleção que o autor, Jostein Gaarder, eu não sei se eu estou pronunciando certo, pela uma seleção que o autor fez dos principais filósofos de cada período desse. Jostein Gaarder fez sua seleção e agora eu vou fazer a minha, falando sobre as partes do livro que mais foram marcantes para mim. E enquanto isso eu vou fazendo um desenho no Procreate. Então, bora finalmente começar a desenhar. Quando eu li esse livro pela primeira vez, eu coincidentemente tinha 14 anos, a mesma idade de Sofia. E uma coisa que me marcou no livro desde essa época foi uma analogia que o autor faz comparando o universo a um famoso truque de mágica, em que o mágico tira de sua cartola um coelho. Bom, o que acontece quando a gente assiste a um truque de mágica é que a gente fica muito admirado e tentando entender como que é possível aquele truque que tá acontecendo na nossa frente, como que ele foi feito, como foi que aconteceu. E o universo é tão incompreensível e digno de admiração como um truque de mágica. A diferença é que no truque de mágica a gente sabe que aquilo é uma ilusão. Já o mundo em si, não é uma ilusão porque a gente vive nele, né? Apesar de que na nossa vida a gente vive muitas ilusões sem se dar conta de que são ilusões. Então, voltando para o coelho branco retirado da cartola, imagine que o coelho é como se fosse o universo. E nós somos os seres microscópicos que vivem no pelo do coelho. Os filósofos são aquelas pessoas que tentam subir até a ponta do pelo para buscar olhar bem dentro dos olhos do grande mágico e buscar explicações. A única coisa que precisamos para nos tornarmos bons filósofos é a capacidade de nos admirarmos com as coisas. A grande questão aqui é que muitos de nós vamos perdendo essa capacidade, a maioria de nós, na verdade, vamos perdendo essa capacidade à medida que envelhecemos. Porque a gente se habitua com o mundo, a gente se acostuma com todas as coisas ao nosso redor. E fazemos um ninho bem confortável lá no fundo da pelagem do coelho. Um filósofo nunca é capaz de se habituar completamente com o mundo. E eu acrescentaria também nessa frase que um artista também não. Um filósofo nunca deixa de se fazer perguntas, por mais bobas que às vezes algumas dessas perguntas possam parecer. Outra coisa que me marcou nesse livro, e isso já foi algo mais atual, foi dessa última releitura que eu fiz, foi o capítulo sobre Aristóteles. Aristóteles foi, segundo o livro, o último grande filósofo grego e foi também o primeiro grande biólogo da Europa. Ele tinha um interesse genuíno pelas mudanças dos processos que acontecem na natureza. E o que me chamou a atenção no capítulo de Aristóteles foi quando foi dito que ele foi o grande sistematizador e foi o homem que ordenou as várias ciências, porque Aristóteles achava bastante importante botar em ordem conceitos e ideias. Em outras palavras, isso pode se chamar organização. Com isso, Aristóteles dividiu as coisas que acontecem na natureza em dois principais grupos, que são as coisas inanimadas, pedras, gotas d'água, conchas da praia, terra, cristais. Para ele, essas coisas não tinham potencialidade de transformação em si. Elas dependem de fatores externos para se transformarem. Já no outro grupo, nós temos as criaturas vivas, e essas
sim, tem a capacidade dentro de si de se transformar. O capítulo de Aristóteles me chamou a atenção porque fala exatamente sobre duas coisas que há algum tempo eu já vinha observando a importância dessas duas coisas na minha vida e eu diria que na sua vida também, amiga, nas nossas vidas, que é organização e flexibilidade para a mudança. Bom, e de Aristóteles eu vou dar um salto até o capítulo que fala sobre Spinoza. Spinoza foi o primeiro estudioso a fazer uma interpretação da Bíblia histórico-crítica. Ou seja, ele dizia que quando a gente lê a Bíblia, temos que levar em consideração a época que ela foi escrita. Falando hoje em dia, isso parece um pouco óbvio, porque não só a Bíblia, mas absolutamente qualquer obra literária, a gente tem sim que levar em consideração a época que ela foi escrita. Porque, por exemplo, eu falei aqui que o capítulo sobre Aristóteles me chamou bastante atenção, mas, segundo Aristóteles também, eu sou um homem completo. A mulher, para Aristóteles, é um homem incompleto. E ele achava também que o filho herdava características apenas do pai. Que ideia equivocada, hein? É por essas e outras que uma interpretação histórico-crítica de tudo é extremamente necessária. E aí a gente extrai apenas o que serve, o que faz sentido para a nossa época, para o agora, e o resto é descarte. Para Spinoza, gente, Deus não é uma entidade que em um belo dia criou o mundo. Ele não é uma entidade à parte de sua criação. Para Spinoza, Deus é o mundo, ou o mundo é em Deus. Spinoza tentou mostrar também que a vida do homem é governada pelas leis da natureza. E eu vi nessa fala um gancho perfeito para uma coisa que eu aprendi na bruxaria natural, que é a ideia de que nós, seres humanos, também fazemos parte da natureza e herdamos a nossa essência cíclica da natureza. Nós podemos observar os ciclos da natureza dentro de nós, fazendo uma analogia com as estações do ano, por exemplo. Não necessariamente em ordem. Todos nós temos o nosso inverno, que são períodos mais introspectivo, mais melancólico. Temos também o nosso verão, quando a gente está no auge da extroversão e da energia. E tudo isso se repete em ciclos, ciclos e ciclos durante toda a nossa vida. Estamos chegando no fim do vídeo e tiveram muitas outras passagens nesse livro que foi bastante marcante para mim. Mas eu tive que resumir muito para não ficar um vídeo de 45 minutos que ninguém ia assistir. Então, eu vou finalizar o vídeo dizendo o seguinte: e se eu dissesse que nós estamos condenados à improvisação, até não estarmos mais? A gente foi jogado aqui no mundo e não existe outra escolha senão improvisar. E improvisar significa fazer escolhas. Como é a pilha de escolhas que você está acumulando na sua vida?